Antes de falar de proposição, eu preciso falar para vocês. Deixa eu gravar agora, né? Eu preciso falar, evidentemente, para vocês de algumas definições. Primeiro, a definição de termo, né? Aqui na nossa disciplina. Como é que nós vamos definir um objeto? Um objeto pode ser uma igualdade, pode ser um número, pode ser um valor, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui de matemática. Por exemplo, um triângulo retângulo. Eu vou fazer uma afirmação que um triângulo retângulo tem determinada propriedade. Quem que tem determinada propriedade? O triângulo retângulo. Então, quem é o termo? Quem é o objeto? É o triângulo retângulo. Eu vou falar que um filme de terror é ruim. Quem é ruim? O filme de terror. Né? Vou falar que Paula não tem juízo. Quem não tem juízo? Paula. Então, começo definindo o que é um objeto para poder entrar na proposição. A proposição, evidentemente, depende de um objeto. Né? O que é a proposição? É uma sentença declarativa. Né? Por exemplo, olha aqui, todo homem é mortal. Isso é verdade ou é falso? Não sei se é verdade ou falso. Mas, com certeza, isso aqui é uma afirmação. Afirmação. E se é uma afirmação, vai me servir como proposição. A afirmação poderia estar escrita de forma diferente. Podia estar escrita assim, ó. Seno de π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2. Isso aqui é verdade ou falso? Não sei e nem quero saber. Eu sei que é uma afirmação. Né? E se é uma afirmação, é uma proposição. Seno de π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2? Não sei. Porém, eu estou afirmando. Seno de π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2. Estou afirmando, então é uma proposição. Depois nós veremos que poderemos dizer se a proposição é verdadeira ou falsa. Mas para iniciar, né, nós estamos exprimindo, então, afirmações, afirmando alguma coisa sobre determinado objeto. Então, vamos ver os tipos de sentenças que nós podemos ter. Nós podemos ter uma sentença declarativa. Aqui eu tenho um exemplo. Meu carro é azul. É uma declaração. Eu posso ter uma interrogação. Está frio. Nota que aqui o meu carro é azul. Pode ser verdadeiro ou falso. Está frio. Eu não posso classificar isso aqui quanto a verdade ou falso, né? Não dá, né? É verdade ou falso? Não dá para afirmar se é verdadeiro ou falso. Exclamativa. Que lindo! Verdadeiro ou falso? Não dá para afirmar também. Ou imperativa, né? Cala a boca. Isso aqui é verdadeiro ou falso? Também não dá para fazer esse tipo de afirmação. Apenas na sentença declarativa eu posso afirmar se ela é verdadeira ou falsa. Né? Então, ela vai se encaixar na definição de proposição. Proposição. Só essa primeira que é proposição, as demais não são. Né? Ou seja, o cálculo proposicional permite apenas proposições declarativas. Né? E aí a gente vai ver que nós temos essa questão aqui que eu já venho trazendo para vocês de ser verdadeiro ou falso. Né? Então, na lógica matemática, nós temos algumas regras fundamentais de pensamento. Né? A começar por princípio, ou axioma da não contradição. Ou uma proposição é verdadeira, ou ela é falsa. Né? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Nota lá naquele exemplo anterior que eu tinha dito que meu carro é azul. Ora, ou meu carro é azul, ou ele não é azul. Ou uma coisa ou outra. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Então, tem que atender o princípio ou axioma da não contradição. Que temos alguns exemplos. O Brasil é pentacampeão de futebol. Ou isso é verdade, ou isso é falso. Se isso é verdade, então é verdade. Não tem como ser verdade e falso ao mesmo tempo. O Brasil possui pena de morte. Verdadeiro ou falso? Falso. E é falso e é falso. Não é verdadeiro e falso. Não tem disso. Segundo, é o princípio do terceiro excluído. Como que isso se aplica, o princípio do terceiro excluído?
Toda proposição é verdadeira ou falsa. Isso é, verifica-se que sempre em um desses casos e nunca em um terceiro. Né? Ou seja, você tem dois resultados lógicos, verdadeiro e falso. O que poderia ser um terceiro resultado? Poderia ser, por exemplo, o Brasil é pentacampeão de futebol. Né? Vamos supor que isso não fosse nem verdade nem falso. O que isso seria? Um meio termo, uma terceira via? Não, não tem isso, né? Ou seja, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem outra ideia. Olha, professor, eu já estudei um pouco de lógica fuzzy, lógica nebulosa, e vi lá que pode ser, mas não, aqui nós estamos na lógica mesmo, né? Na disciplina de lógica. Então, ou é verdadeiro ou falso, não tem outra alternativa. Tá? E já emendando nisso que estamos falando, vamos falar do valor lógico. Deixa eu dar uma passadinha aqui para ver se tem alguém reclamando que não está ouvindo, ou não está vendo. Não tem ninguém reclamando nada, então todos estão vendo e ouvindo. Valor lógico de uma preposição. O que eu estou falando? Ou nós temos verdade ou falso. Né? O valor lógico é verdade, se a proposição é verdadeira. Falsidade, se a proposição é falsa. Né? Essa aula é muito boa. Evidentemente que é uma proposição verdadeira. Essa aula é muito ruim. Evidentemente que é uma proposição falsa. Né? São os únicos dois valores lógicos. Né? Então, quando o professor perguntar o que é o valor lógico, vocês vão lembrar que está ligado às duas possíveis afirmações, verdadeiro ou falso. Né? Isso aqui a gente já tinha dito, né? Toda proposição tem um e apenas um valor lógico. Né? Evidentemente. E proposição simples. O que é uma proposição simples? É uma sentença que ela está sozinha. Vamos diferenciar mais a hora que a gente vê a proposição composta. Mas eu tenho alguns exemplos de proposições simples. Minha casa é grande. Minha casa é grande. É verdade ou falso? Olha, pode ser verdade, pode ser falso, mas a sua sentença é só isso aqui. Minha casa é grande. Não é minha casa é grande porque eu tenho dinheiro. Minha casa é grande e suja. Minha casa é grande ou amarela. Minha casa é grande se somente se tiver um carro na frente. Não é nada disso. Não, a sentença é só isso aqui. Minha casa é grande. Né? Então, isso aqui a gente chama de sentença simples. Né? É uma proposição que não contém outra proposição como parte dela. Seus olhos são azuis. Seus olhos são azuis. Proposição simples. Se fosse, olha essa aqui, está calor. Simples. Está calor. Verdade ou falso? Né? Eu acho que hoje é verdade, né? Está calor. Há quem diga um pouquinho, mas aqui a gente sabe que ou é verdadeiro ou é falso. Proposição simples, está calor. Agora, se eu dissesse, está calor, porque não choveu. Né? Se a proposição fosse assim. Aí qual seria o problema? Aqui eu teria uma proposição dizendo que está calor e eu teria outra dizendo que não choveu. Aí não seria simples. Eu teria duas sentenças na mesma proposição. Aí não seria simples. Simples é só uma sentença. Não? Alguns exemplos aqui. Minha casa é grande, as mesmas. Né? Aqui eu só estou falando como que a gente designa as proposições. Com letra minúscula. P, Q, R, né? Vou falar de uma proposição, né? Hoje é segunda-feira, né? Eu não vou ficar escrevendo toda hora. Hoje é segunda-feira. Eu acho que é muito ruim ficar escrevendo isso aqui. Eu dou um nome para essa preposição. Eu falo, essa é a preposição P. Então, todo momento que eu for me referir a isso, eu posso usar só o P. Eu posso falar P é verdadeiro. Né? Para economizar escrita e fala também.
para agilizar o processo. E já no caminho, evidentemente, se a proposição, quer dizer, não é preposição, é proposição, se a proposição simples é aquela que só tem uma sentença, a composta, evidentemente, é aquela formada por combinação de duas ou mais proposições. Exemplo, minha casa é grande e meu carro é azul. Então tem duas coisas aqui, ó. Você pode verificar se a minha casa realmente é grande, suponha que isso aqui seja verdadeiro, mas suponha que meu carro é preto, é falso, né? Então, olha, eu tenho uma sentença aqui declarativa, que é verdadeira, e outra que é falso. E as duas estão aqui, ó, na mesma proposição. Se eu chamá-la de P, posso dizer P tem uma parte que é verdadeira e uma parte que é falsa, né? Então, e mesmo que as duas partes fossem verdadeiras, não teria problema, né? Mesmo que as duas partes fossem verdadeiras, eu teria uma proposição composta, né? Porque eu tenho duas afirmações separadas. Então, essa é a diferença entre proposição simples e composta. Professor? Pode falar. Qual que é ali a diferença entre sentença e proposição? Que o senhor falou que em uma simples só tem uma sentença ou uma proposição só. E na composta tem mais de uma sentença ou mais de uma proposição. Eu posso usar sentença e proposição nesses casos aí como sinônimos? Quase. Eu acho que é mais indicado você dizer sentença só para afirmação curtinha, né? Ou proposição simples. Chama a proposição simples de sentença, não tem problema nenhum. Agora, se a proposição for composta, ela é formada por mais de uma sentença, ou por mais de uma proposição simples, poderia dizer assim também. Ah, entendi. Okay. Obrigado. Seguindo. Evidentemente, aqui também temos letras, só que aqui tem uma diferencinha, né? Se a proposição for composta, a gente usa letras maiúsculas, tá? Pesão aqui, por exemplo, a gente já vai ver que é uma proposição composta. Vocês estão notando que na proposição composta sempre aparecem umas letrinhas aqui bem comuns, né? E, ou, então, aqui no caso é se, então, né? As proposições, as sentenças, elas estão conectadas por meio de algumas letrinhas que são, no mínimo, interessantes, né? Então, vamos lá. Nós temos as fórmulas proposicionais, né? Que são as próprias proposições complexas, né? E aí vocês já vão entender como é que isso funciona. O pesão é uma proposição composta. O Q, o R e o S são as proposições simples, né? Então a gente pode escrever assim, pesão de Qzinho RS. Quer dizer o quê aqui? Que eu tenho uma proposição composta, pesão, e dentro dela eu tenho essas sentenças aqui, essas proposições simples, PQRS, né? E já nós vamos ver alguns exemplos. E como eu vinha falando para vocês dessas letrinhas que estão aparecendo, ligando as proposições simples, formando as compostas. São os conectivos. O E, o ou, o não, o se, então, o se e somente se. São os mais comuns, né? A gente vai ver a maior parte do tempo. E eles têm significados estritamente exatos, vamos dizer assim. Né? Vocês que estão no curso de Sistemas de Informação sabem muito bem, ou saberão, quem ainda não sabe, que na hora de programar, se você trocar um E por um OU, né, vai te dar uma coisa totalmente diferente do que você quer. E aí aqui a gente tem, de novo, repetindo aqueles exemplos. Minha casa é grande e meu carro é azul. Então aqui eu tenho a preposição grande. Vou chamar essa daqui de Pzinho e essa daqui de Qzinho. Então, nesse caso, o Pzão, que é a proposição composta, ela é formada por Pzinho e Qzinho. E o conectivo é o E. Você nota que a minha casa é grande, pode ser verdadeiro ou falso. E o meu carro é azul, também pode ser verdadeiro ou falso. Professor. Diga. Desculpe incomodar, eu tenho uma dúvida. A gente vai ver esses conectivos em símbolo ou a palavra mesmo? As duas coisas ao mesmo tempo, né? O símbolo e a palavra.
Ah, sim. Já vamos aparecer com os símbolos aí, tá? Por enquanto, estamos com a palavra. Mas vocês vão ver as duas coisas. Até porque é importante que a gente tenha o símbolo deles na matemática, na própria lógica, mas em outras situações vocês utilizarão símbolos distintos, né? Suponha que você esteja programando e queira escrever um I lá, né? Na sua programação, né? Vai depender da linguagem de programação que você está usando, evidentemente, né? Então, é interessante ver o símbolo e também ver a própria letra. Note, então, que as preposições simples podem assumir valores verdadeiro ou falso, mas a proposição composta, ela também tem um valor de verdadeiro ou falso. Né? E aí, por enquanto, eu vou deixar na mente de vocês a dúvida. Suponha que a minha casa é grande, é verdadeiro, e que meu carro é azul seja falso. E aí, P é verdadeiro ou falso? Né? P é verdadeiro ou falso? Né? Fiquem na dúvida aí, depois eu vou esclarecer isso. Porque é totalmente diferente se eu usar o ou, né? É totalmente diferente se eu usar o e ou o ou. Né? Tudo bem. Claro que aqui eu dou uns exemplos totalmente triviais. Por frente eu vou colocar uns com matemática aí. Essa coisa que eu acabei de falar para vocês, da possibilidade de uma proposição simples ser verdadeira e a outra ser falsa, ou as duas verdadeiras, duas falsas, dentro de uma proposição composta, nos leva às chamadas tabelas verdade, que eu creio que talvez vocês já viram as tabelas verdade. As tabelas verdades são uma maneira de simplificar essa procura dos valores lógicos de uma proposição composta. Né? Você tem uma proposição composta e quer saber se ela é verdadeira ou falsa. Você sabe que parte é verdadeira e parte é falsa. E você também sabe qual é que é o conectivo. Né? Se é I, se é ou, se é C então, se é C e somente C. E aí, será que a sua proposição composta você assumirá o valor de verdadeiro ou de falso? Você terá uma ajuda das tabelas verdades, que é outro conteúdo também que virá para frente de forma mais detalhada. Né? Então, uma coisa que você já sabe é que os valores para os conectivos, para os átomos, para as preposições simples, é verdadeiro e falso. Né? Então, suponha que você tem dois átomos, P e Q. O P pode assumir o valor de verdadeiro e falso. E vem para o Q, pode ser verdadeiro ou falso. A pergunta é, esses caras estão conectados por um E, por um OU, por um C, então, por um C e somente C, né? E aí? Né? Um exemplo. Consideramos P uma proposição formada por duas proposições simples. Né? Então, nós vamos ter uma tabela assim. O P e o Q, as duas proposições simples. Cada uma delas pode assumir um valor lógico. Nós podemos ter verdade, 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 falso, falso, verdade, ou falso e falso. E qual que é o resultado aqui para Pzão, né? Para o P grande? Verdadeiro, falso? Como é que vai ser? Bom, vai depender do conectivo. Tá? Mas, só para iniciar a tabela, nós teremos isso aqui, né? É como você jogar duas moedas para cima, né? Você tem 4 possibilidades. Verdade, 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 falso, falso, verdade, falso e falso, né? Já que cada uma tem 2 valores lógicos. Você tem 4 possibilidades. E se você tivesse, então, P, Q e R? Se tivesse aí uma proposição formada por 3 proposições simples. P, Q e R. Bom, então aqui, ao invés de você ter 4 possibilidades, que é o que você conseguiria com 2 proposições simples, aqui você vai ter 8. Né? Então, olha só que coisa interessante. Se você tem uma proposição, você tem 2 valores lógicos.
Se você tem duas proposições, você tem 4 valores lógicos. Se você tem 3 proposições, você tem 8 valores lógicos. Vamos entender. Porque nós podemos ter os 3 casos verdadeiros, 2 casos verdadeiros e um falso. E esses 2 casos verdadeiros e um falso, pode acontecer desse falso acontecer em qualquer uma das 3. Né? Poderíamos, então, dividir assim. Ó. Suponha que a primeira é verdadeira. Você pode ter a segunda verdadeira e a terceira verdadeira. Ou a segunda verdadeira e a terceira falsa. Enfim, dá para você fazer as 8 possibilidades. E se você tivesse 4 valores lógicos, 4 proposições de quantas opções aqui de combinação você teria? 16. 16. Então você percebe o que está surgindo aqui, uma função, né? 2 elevado a, se eu chamar aqui de x, né? Então aqui seria 2 elevado a x, né? 2 elevado a x, ó. 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16, e assim por diante, né? Se eu tivesse 5 átomos, então você teria quantas linhas aqui nessa tabela verdade? Teria 32. Mas, evidentemente, que a gente não vai ficar trabalhando tabela verdade desse tamanho, né? Mas essa seria o padrão. Então, aqui é só uma questão de notação, tá? Como é que a gente denota o valor lógico de uma proposição? É o valor de P, né? Escreve assim, V de P é igual a V ou igual a F, tá? E, evidentemente, que isso aqui é para o átomo, né? E para a proposição composta ou proposição molecular, a gente usa a letra maiúscula. Só isso que muda. Alguém quer fazer alguma colocação até agora? Quer falar alguma coisa aí? Alguma dúvida agora, antes de eu passar para frente? Não, da minha parte está tranquilo. Tranquilo, tá bom. Então, eu vou continuar, tá? Mas vocês podem interromper no momento que vocês bem quiserem, tá? Então, agora vamos falar das operações lógicas, tá? Até agora a gente viu aí o que é a proposição, quais são os valores lógicos, quantas linhas nossa tabela verdade pode ter, né? Dependendo da quantidade de proposições simples ou de átomos que nós temos. E agora nós vamos falar das operações lógicas sobre as proposições. Quem são os responsáveis por isso? São os conectivos lógicos, tá? Os grandes responsáveis aqui dos nossos raciocínios a serem feitos são os conectivos lógicos. São eles que vão nos ajudar nessa parte. Né? E essa parte que a gente chama aí de cálculo proposicional, né? É semelhante a uma aritmética com números, mas é mais uma coisa aí de raciocínio mesmo. E para facilitar, a gente usa as tabelas verdades, tá? Então, para que a gente apresentou o conceito de tabela verdade? Para facilitar a nossa vida. Essa aqui é a verdade. Vamos começar com a primeira operação, a chamada negação. Só o que é negação? Eu já explico para vocês. Eu tinha falado do e, do ou, nem tinha mencionado a negação, mas a negação é a mais simples das operações que vocês podem fazer. Imagine uma proposição qualquer. Eu disse para vocês que a proposição ela tem 2 valores, verdadeiro ou falso. Né? Vamos começar aqui com um exemplo. Olha aqui uma proposição simples. O Sol é uma estrela. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Mas a pergunta é, qual seria a negação dessa proposição? O Sol é uma estrela. A negação é, o Sol não é uma estrela. Tá? Então, se eu chamar de P a proposição Sol é uma estrela, eu indico a negação por... Como é que é o nome desse negócio aqui? Til, né? Til. Sei lá como é que é correto falar o nome desse bichinho aqui. Negação de P, né? Isso é a verdade, é assim que a gente lê. Eu tenho P e a negação de P.
né? Também é comum encontrar esse símbolozinho aqui. Eu mesmo nem tenho isso aqui no meu computador, mas é possível que em algum livro use isso aqui. Ou til. Eu acho que é til o nome desse acento aqui. Então, É tio mesmo, professor. não acostumado a falar negação de P, que já esqueci o nome do acento, né? Mas é o til para as dúvidas. Então você tem o P, que é a afirmação ou negação, seja lá o que ele for, mas você tem a negação dele, né? Então, o Sol é uma estrela. Qual que é a negação? O Sol não é uma estrela. E eu posso negar a negação? Eu poderia fazer assim, ó, não P. Posso fazer isso aqui? Claro que posso. E a negação da negação vai voltar à afirmação original, né? Então, nota que interessante. P pode ser verdadeiro ou falso. Agora, se P é verdadeiro, a negação dele é falso. Se P é falso, a negação dele é verdadeira, né? Veja bem. O Sol é uma estrela. Verdade. O Sol não é uma estrela. Falso, né? E se a afirmação fosse diferente? Fosse assim, P fosse o Brasil é... O Brasil não é bonito. O Brasil não é bonito. Essa daqui é a informação. O Brasil não é bonito. É P. Se P diz o Brasil não é bonito, não P vai dizer o quê? A negação de P ali vai ser o quê? Não P. Vai ser o Brasil é bonito. O Brasil é bonito. A negação dessa afirmação aqui. Então, note uma coisa que é a regra, né? O valor lógico da negação é o valor oposto ao da proposição original. É óbvio, né? Porque nós vimos com a proposição ou ela é verdadeira ou falsa. E a negação dela também cai nessa mesma situação. Ou é verdadeira ou é falsa, né? Agora, não tem como as duas assumir o mesmo valor lógico. Como é que uma coisa é verdadeira, você nega e essa negação vai ser verdadeira também? Não tem jeito. Então, a tabela para operação negação vai ficar dessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Se P é verdadeiro, a negação de P é falso. Se P é falso, a negação de P é verdadeira. Pode dizer. Professor, na negação, eu só posso utilizar ali para eu inverter, digamos ali, eu tenho uma sentença verdadeira, do tipo ali, o Brasil é bonito. Eu só posso negar ela colocando não, o Brasil não é bonito? Não. Tipo, se eu tiver uma frase do tipo, sei lá, tal carro é lindo, falando que aquele carro é feio, eu não posso usar uma palavra de sentido inverso, eu só posso usar o não para negar? E eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Tem uma cortadinha, mas mais ou menos assim. Suponho que eu diga assim, meu carro é preto. Né? Essa seja a afirmação, meu carro é preto. E aí você me pergunta a negação, se eu dissesse, meu carro é amarelo, isso é uma negação de meu carro é preto? Né? Mais ou menos assim. É preciso tomar um cuidado com isso aí. Né? Porque meu carro é amarelo, serve como um contra-exemplo, que meu carro não é preto, mas se eu negar meu carro meu carro é preto, verdadeiro ou falso, né? Ou meu carro é preto ou não é? Dizer que ele é amarelo é uma coisa totalmente separada, totalmente fora da mesma afirmação. Nota que se eu negar o meu carro é amarelo, não corresponde a afirmar que meu carro é preto. Mas vamos tentar dar um exemplo do campo igual. Digamos assim, que eu falo que aquele Tesla é bonito. E aí eu vou tentar negar essa afirmação falando, aquele carro da Tesla é feio. Eu posso usar a palavra inversa, bonito, feio, para negar? Pode. Pode, nesse caso sim. No caso seria o uso de antônimo, né? Sim, de antônimo, sim. Não é só o não que eu uso para negar, então, né? Porque eu estou considerando que o feio e o bonito são valores opostos, né? Ou uma coisa é feia ou é bonita, né? Porque o exemplo que eu dei do preto e do amarelo, não necessariamente uma coisa que não é preta é amarela. Agora, do feio e do bonito, eu poderia entender assim que ou uma coisa é feia ou é bonita. Né?
Agora, se eu entender que existe mais de uma possibilidade, ou uma coisa é feia, ou bonita, ou outra coisa, aí é bom tomar cuidado, tá? Porque se eu entender que há mais de dois valores, há o feio, o bonito e o talvez ali, o mediano, né? Aí eu tenho um problema, né? Se eu considerar que eu só tenho feio e o bonito, eu posso considerar um como negação do outro. Senão é melhor dizer assim, tal coisa é feia e tal coisa não é feia. Né? Talvez seja melhor assim. Né? É uma questão de tomar cuidado aí com os próprios valores que você está escolhendo. Então, negação, né? Mas só para não haver confusão, vou aproveitar aí o que o Lucas disse, né? Então, assim, vamos preferir usar o não, tá? Para não haver confusão, tá? Não é que não possa. Vamos fazer uma preferência por usar o não. A própria palavra não. O próximo conectivo, o e. O e você poderá ver ele também usado como esse chapéuzinho aqui, né? Ou o pontinho, e ainda há outras formas, né? Mas é a letra E. Melhor, não é nem a letra, é a palavra E. Né? Por exemplo, olha aqui a afirmação. Olha aqui uma proposição composta, vou chamar de pesão. Brasília é uma cidade e Brasília é a capital do Brasil. Então, eu tenho duas afirmações. Que Brasília é uma cidade e que Brasília é a capital do Brasil. São duas sentenças. As duas podem assumir valores lógicos de verdadeiro e falso. E eu tenho uma sentença, uma proposição composta, que é formada pelas duas menores, usando o conectivo e. Quer dizer que Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil. As duas coisas ao mesmo tempo. Não é uma ou a outra, não. É as duas coisas. Imagine que você sai de casa para ir ao mercado e sua mãe fala assim, ó, vai lá no mercado e busca para mim ovos e iogurte. Ovos e iogurte. Né? Se você voltar só com ovos, tá bom? Não está, tinha que trazer o iogurte. E se você voltar só com o iogurte, tá bom? Não, tinha que trazer os ovos. Ela pediu ovos e iogurte, as duas coisas. Então aqui é a mesma situação. Brasília é uma cidade e Brasília é a capital do Brasil. Então, são duas coisas e o conectivo é o e. Né? Significa que as duas coisas têm que estar satisfeitas. Como fica a tabela verdade aqui nesse caso? Se a primeira sentença for verdadeira e a segunda verdadeira, então nós temos uma verdade, né? Ó, se Brasília é uma cidade e é a capital do Brasil, então a sentença é verdadeira. Agora, se Brasília é uma cidade, mas não é a capital do Brasil, aí é falso, né? Você vai falar assim, olha, metade do que eu falei era verdade, a outra metade é falso. Não, não adianta. Porque o conectivo é e, né? Lembra aqui, ó, ovos e iogurte. Trouxe ovos, mas não trouxe iogurte? Não serve. Então eu vou obter falso. E se eu trouxer só iogurte e não levar ovos? Falso também aqui, né? Também falhei na missão. E se as duas coisas for falso, aí é que é falso mesmo, né? Sua mãe mandou você buscar ovos e iogurte, você voltou com nenhum dos dois, aí é que tá ruim. Então, para que atenda o conectivo e, os dois átomos têm que ser verdadeiros. Né? Então, a tabela verdade do e, ela só tem uma possibilidade da proposição formada pelo conectivo e ser verdadeira. Se as outras duas forem verdadeiras. Se uma for falsa, pelo menos uma, então todas serão falsas. Certo? Certo, né? Já o ou é totalmente diferente do e. No ou é uma coisa ou a outra, né? Imagine aquela ideia que eu falei para você, que a sua mãe pede para você ir para o mercado comprar ovos e iogurte. Só que ela fala ovos ou iogurte.
Olha só a diferença. É para você trazer ovos ou iogurte. Então, se você trouxer ovos, tá bom. Se você trouxer iogurte, tá bom também. Se você trouxer os dois, ninguém vai reclamar. Né? Então, aqui é a tabela do ou, né? Do ou. Se as duas coisas forem verdadeiras, nossa, isso é o ou exclusivo, né? O e, peraí. Tá. Isso aqui é o e. Aqui eu ainda estou no e. Estou falando do ou, mas ainda estou no e. Tá bom. Estava falando do ou, mas ainda estou no e. Agora sim, vamos passar para essa ideia do ou. Né? Uma coisa ou a outra, né? Então, no ou, no e nós tínhamos que as duas coisas tinham que ser verdadeiras para a gente obter um verdadeiro. Já no ou, a situação muda um pouco, né? Ou você tem uma coisa ou outra, né? Vamos pegar aqui duas proposições. A neve é azul e 2 é maior que 5. E a sua proposição, né? Vou chamar aqui de quezão, é P ou Q. A neve é azul ou 2 é maior que 5. Então, aqui nesse caso, ela é falsa na segunda parte. Na verdade, ela é falsa nas duas partes. Né? A neve nem é azul e nem 2 é maior que 5. Né? Evidentemente que isso aqui é falso. Se é falso nas duas, é falso. Nós precisaríamos que ela fosse verdadeira pelo menos em uma, né? Professor. Que ela é falso e falso. Pode ser. Pode dizer quem estava falando? Dá de usar um exemplo também, tipo assim, né? João é um menino da rua, Sim. ou 4 é um número par, da idade diferenciada também. Sim, poderia ser. Né? Poderia ser. Professor, Pode dizer. porque então, é uma disjunção. Isso é uma disjunção, né? Porque o e é uma conjunção, tá? O e é uma conjunção. O conectivo, né? E é uma conjunção. É uma questão de maneira de chamar os conectivos, né? Todos eles se chamam conectivos. Nossa. Porém, você pode chamar de conjunção ou de disjunção. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, nós começamos com a negação, né? A negação. Depois o e, também chamado de end, né? Lembrando disso, né? É possível que vocês vejam também aqui no e, né? Dependendo do material que vocês estejam utilizando, ele vai se chamar de end também. End. Né? É possível, né? Chama-se conjunção de duas proposições, P e Q, evidentemente. A proposição representada por P e Q. Então, o que é uma conjunção de duas proposições? É quando você tem dois átomos P e Q e eles formam uma proposição, uma molécula, usando esse conectivo, o E. E a tabela verdade é essa que eu mostrei para vocês. Essa é a conjunção. E o símbolozinho é esse chapéuzinho de ponta cabeça. E aí nós temos as disjunções também, né? As disjunções. Conjunção, disjunção, que é o conectivo ou. Né? E aí nós temos o seguinte, nós temos dois usos distintos do conectivo ou, né? Pelo menos, usos distintos do conectivo ou, para ficar aí. Tá? É o uso exclusivo e o uso não exclusivo. Vamos entender? Por exemplo, Mariana é alagoana ou cearense. Quer dizer, ou Mariana é alagoana ou cearense. Uma coisa ou a outra coisa. Carla é médica ou professora.
A outra situação. Nesse primeiro exemplo, o ou é exclusivo. O que quer dizer? Ou ela é alagoana, ou é cearense. As duas coisas não dá. Agora, no segundo, pode ser que a Carla ela seja médica e também seja professora, né? Tá bom. Nesse primeiro aqui, nós temos o ou exclusivo, exclusão mesmo, tá? E no segundo, não exclusivo, tá? Então, é diferente aqui, tá? Não exclusivo, tá? Essa disjunção aqui, que nós estamos vendo agora, que utiliza isso aqui, ó, ela tem qual valor? Ela tem um valor não exclusivo, né? Que é o da segunda aqui, ó. A Carla é médica ou professora. Quer dizer isso? Quer dizer que a Carla pode ser médica e professora ao mesmo tempo, tá? Agora, se a gente quiser usar esse valor, esse sentido exclusivo, que é aquela primeira, que tem que ser uma coisa ou a outra, não pode ser as duas em hipótese alguma, aí nós utilizamos esse símbolozinho aqui de soma direta lá da álgebra linear, tá? Então, aqui nós teríamos duas possibilidades de tabela. Tá? Então, vamos começar aqui com o ou não exclusivo. Nós podemos ter as duas coisas sendo verdadeiras, portanto, a molécula é verdadeira. Apenas uma das coisas é verdadeira, né? Que é o que eu estava explicando para vocês. Você comprou ovos ou iogurte. Você comprou só ovos, tá bom. Você comprou só iogurte, tá bom. Você comprou ovos e iogurte, tá bom também. Você não comprou nada, aí tá ruim, né? Então, essa daqui é o uso do ou não exclusivo. Agora, nós temos essa situação do ou exclusivo, que tem um sentido exclusivo. Nesse caso, as duas coisas juntas não podem acontecer, né? É o caso da Mariana, é alagoana ou cearense, né? Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, aqui nós temos, se as duas coisas for verdadeira, a molécula vai ser falsa, né? Então, para a gente ter uma verdade aqui, é preciso que apenas uma coisa seja verdadeira. As duas coisas verdadeiras ou as duas coisas falsas implicam a falsidade. Esse segundo sentido aqui, que é o sentido exclusivo, não é o mais comum, né? O mais comum é vocês verem a tabela ou essa primeira aqui, tá? Mas pode ser que o problema, o contexto, remeta a uma situação de ou com sentido exclusivo, né? É preciso estar atento a isso aí, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o ou, o momento é agora. Tá bom? Professor, Pode dizer. eu acho que na primeira tabela ali o símbolo de ou tá virado. Aqui, né? Isso. É verdade, né? Aqui tá. Vamos ver. Então tá certo. Tá certo. É só um segundo aqui, gente. O símbolo da segunda tabela é como se fosse o símbolo do mais também, né? Só Parece que o símbolo do soma direta. É como se fosse o símbolo do soma direta, né? Se lembrar do soma direta da álgebra linear, é uma bolinha, né? Com um símbolozinho de mais aqui dentro. O famigerado O plus lá no LaTeX. O plus. Tá bom, nós temos então aí o E e o O. Nós temos o C então também. O que é o C então? É quando a sua proposição, sua molécula, né, a proposição composta, ela é escrita assim. Se uma coisa acontecer, então outra acontecerá. Se isso, então aquilo. Se amanhã fizer sol, então Joana irá à praia. Né? Então, se amanhã fizer sol, fez sol, verdadeiro. Joana foi à praia, ótimo. As duas verdades, ótimo. Aqui, ó, o símbolo do C, então, essa setinha aqui, ó, tá? Tô colocando aqui, setinha. Foi à praia, ótimo. Fez sol e a Joana não foi à praia. Aí, será que é falso?
Não, eu estou falando que se fizer sol, ela vai, né? Se fez, ela não foi, aí eu estou passando por mentiroso, né? Então, se eu tiver um V com um F aqui, ó, aí vai dar falso. E se ela não foi se não fez sol e ela não foi à praia, tudo bem, né? Não fez sol e ela não foi à praia. Agora, se não fez sol e ela foi à praia, tudo bem também, porque eu não falei nada se não fizesse sol, só falei se fizesse. Então, esse aqui é o único caso que vai dar falso, é se fizer sol e ela não for, que daí eu passo por mentiroso. Né? Esse é o C, então, né? Tinha uma pegadinha que era um negócio da Vera Fischer, não sei o que lá, vocês devem ver no YouTube, não lembro, eu não lembro. Tá? Mas no C, então, só tem uma possibilidade da molécula ser falsa. Essa é a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Tá? C, então, e nós temos, evidentemente, também aí o C e somente C. O C e somente C, ele é um pouquinho diferente do C, então. Vamos voltar ao caso da Joana. Joana irá à praia amanhã, se e somente se fizer sol. Joana fez a praia, foi à praia e teve sol. Maravilha. Né? Joana foi à praia e não fez sol. Opa, eu estou mentindo, porque eu disse que ela só iria se fizesse sol. Né? Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, vai dar falso, porque houve mentira aí. Joana não fez a praia, não foi à praia e fez sol. Né? Joana não foi à praia e fez sol. Não, eu falei que se fizer sol, ela vai estar lá. Porém, apenas se fizer sol. Né? Então, ou ela vai à praia e faz sol, ou ela fica em casa e chove, né? Então, verdadeiro e verdadeiro te dará verdadeiro, falso e falso te dará verdadeiro. Agora, não tem possibilidade de acontecer uma negação, um falso e um verdadeiro, ou um verdadeiro e um falso e resultar em verdadeiro. Essa é a tabelinha verdade do C e somente C. Opa, era isso. Vou abrir aqui para as perguntinhas de vocês agora. Podem perguntar, gente. Manda ver. Professor, eu não consegui captar muito bem na mudança dos slides ali a diferença do C e então e do C e somente C. Pode voltar lá só para a gente comparar as duas tabelas verdades? Sim. Não notei muito bem a diferença. Posso sim. O C, então, se a primeira coisa acontecer, a segunda tem que acontecer. Né? Então, eu falo assim, se fizer sol, Joana vai à praia. Se fizer sol, se fez sol, ela tem que estar na praia. Senão eu vou passar por mentiroso. Agora, se não fizer sol, aí a Joana é que decide. Ela vai ou não, se ela quiser. Né? Então, se a primeira for verdade, a segunda tem que ser verdade. Certo? Agora, se a primeira não for verdade, né? Se a primeira for falsa, a ida dela à praia, ela que escolhe. Né? Se estiver chovendo, ela que sabe se ela vai. Né? Eu só estou garantindo se fizer sol. Né? Então, aqui você só tem um caso de falsidade aí, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Esse é no C, então. Agora, no C e somente C, é justamente o contrário, né? Porque que eu digo que a Joana vai à praia se e somente se fizer sol. Se fizer sol, a Joana tem que estar na praia. Se a Joana está na praia, tem que fazer sol. Né? Ou seja, se ela está na praia, é porque fez sol. Né? Então, verdadeiro e verdadeiro. Se ela não está na praia, é porque não fez sol. É falso e falso. Né? Agora, se ela está na praia com chuva, ou se está fazendo sol e ela não está na praia, aí tem mentira na história, né? Entendi. Certo? Eu vou, tá, gente? Eu vou deixar esse PowerPoint, esse PPT ali na aula. Assim que esse vídeo ficar disponível para mim, eu vou colocar na aula também. E vou colocar uns probleminhas para vocês resolverem de lógica, tá? Todos vocês têm acesso ao biblioteca virtual? Eu já consegui o acesso lá.
Já? Eu também tenho. Tá bom, mas de toda forma eu vou deixar em PDF ali para vocês. E vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp para tirar dúvida a partir desse momento agora. Tudo bem? Bem. Ah, professor, todos os livros ali que o senhor for usar de base, eles estão na biblioteca virtual? Então, eu não sei porque de um dia para cá eu não consegui mais acessar a biblioteca, estava dando algum erro para mim. Tá? Então eu vou subir um PDF lá para vocês fazerem os exercícios e vocês podem me perguntando pelo Siga, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Professor, Pode ser. os exercícios vai ter que entregar? Eu vou pedir depois para vocês entregar como lista de exercício. Mas vocês escolhem qual exercício faz, vocês fazem aqueles que vocês acharem que vai ajudar na hora de estudar já para a avaliação. E o PDF vai estar disponível no Siga? Isso, no Siga, lá no link da aula. Eu vou subir já. Assim que eu desocupar aqui, eu já vou subir lá. Tudo bem? Tudo. Inclusive esse PowerPoint, essa aula gravada, tudo vai estar lá. Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então eu vou encerrar aqui. Beleza, valeu pela aula, professor. Certinho. Valeu, professor. Falou, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Valeu, boa noite.